Seja muito bem-vindo a mais um episódio VoxCast, um podcast da Vox2U. E hoje um episódio que tem uma história magnífica, eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, porque eu escutei essa história pessoalmente há um tempo atrás, e é uma história que bateu muito forte no meu coração, e eu tenho certeza que você ficando até o final desse podcast, essa história vai tocar você também. Porque ela é uma história que fala de superação, fala de oratória, fala de posicionamento, fala de ressignificado, então tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigado pela sua participação. A gente vai ter aqui um bate-papo. Queria que você olhasse para isso mesmo como uma continuidade do que a gente vem fazendo dentro das salas de aula, mas principalmente com a vontade de tocar quem está ouvindo, porque tem muita gente que vai gostar de ouvir a sua história como profissional, como aluna, e que de alguma forma a gente consegue contribuir com a vida dos outros, né, com a nossa própria história. Então conta pra gente, quem que é a Ludmila? A Ludmilla, ela faz vários papéis, né, concomitantes, né, a gente tem vários papéis na vida, mas eu sou consultora, especialista em gestão de pessoas para órgãos públicos, tenho uma experiência de 12 anos na área de pessoal, eu digo para as pessoas que durante 12 anos eu estava no palco principal, né, ali na tomada de decisão, na linha de frente, e há 3 anos eu abri minha empresa, parti para as consultorias e trabalho agora nos bastidores, ajudando outros profissionais a ter um preparo melhor, mais confiança, né, para poder executar suas tarefas ali voltadas à área de pessoal. Sou mãe da Aurora, de 5 anos de idade, mulher do Sérgio, né, sou filha, sou irmã, sou amiga, empresária, são esses papéis hoje da Ludmilla. Você sabe que lá em casa tem essa discussão, né, às vezes entre a conversa com a esposa, a gente vai falar sobre algumas tarefas, e aí ela faz questão de lembrar do tanto de tarefa: "Ó, é mãe do Joaquim, é sua esposa, é casa, é empresária, é LT", então ela faz esse papel bem feito. Eu vi que você posicionou, né, de fato o que é, né, porque a mulher hoje tem essa missão. Inclusive que missão, né, talvez para quem está ouvindo tal sinta como eu, o que é que uma consultora oferece em termos de serviço para esses profissionais? É uma mentoria, é uma consultoria para a prefeitura? Como que funciona em termos de produto o seu negócio? É uma facilitação, assim como vocês fazem aqui, né, com os alunos da Vox. A gente ajuda aquele profissional a saber quais são os passos que ele precisa dar, como executar aquelas tarefas e evitar ali as cascas de banana que tem no decorrer do caminho. Então a gente oferece esse trabalho com consultoria e também com os cursos, né? Porque além, eu esqueci de um papel, professora também. Já tem um curso marcado para o dia 6/12. Então, assim, além do treinamento de formar esses profissionais para atuar na área de pessoal, a gente também presta consultoria, caso ali, inicialmente, eles queiram, né, essa ajuda mais específica dentro do município. E aí depois eles podem caminhar com autonomia. Ah, que bom, já que você comentou um pouco do momento atual, sobre os projetos, faz um convite aqui para aquela câmera, para as pessoas que estão assistindo, como é que vai ser esse curso, para quem que ele é, como que as pessoas encontram mais informações? Olha, as informações do curso estão no link da minha bio no Instagram. É um curso voltado para profissionais de recursos humanos de prefeituras municipais. A gente vai falar sobre o fim do mandato, da conclusão e continuidade. Então, é para poder orientar os profissionais sobre aqueles prazos, sobre as atividades que precisa para poder entregar a gestão e também saber ali quais são os próximos passos para o início de uma nova gestão. Convido a todos vocês que é da área, né, que é um curso bem específico, a participarem do curso. Que bom, realmente é um segmento, nichado, né, algo que você tem, assim, um conhecimento que eu não vejo tão disponível no mercado, eu acho interessante. Quando a gente fala então dessa profissional, dessa mãe, vamos resgatar um pouquinho dessa história, como que, começou essa carreira? Você é de Goiânia, estudou por aqui, como é que foi? Eu sou de Aparecida de Goiânia, então minha carreira profissional começou na prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então eu fui durante 8 anos diretora de recursos humanos da segunda maior cidade do estado de Goiás. Mas não comecei como diretora, comecei lá como recepcionista. E aí fui galgando, né, lugares ali, aprendendo o serviço, me colocando ali à disposição para poder
ter novos desafios. Então, depois da recepção, fui para a folha de pagamento, comecei a elaborar decretos, fazer processos. Quando eu vi, eu conhecia todos os procedimentos ali da área de pessoal. Então, foi natural, né, a gente ir para coordenadora, depois diretora e ficar lá os 8 anos do mandato do falecido Maguito Vilela. Olha só que história. Eu falei que tinha história aí, gente. Vamos aprofundar nela. Você disse que começou então trabalhando na prefeitura, como uma servidora, como uma prestadora de serviço. Na recepção, o que que você fazia na recepção? Eu atendia telefone primeiro me disseram o seguinte, né: "Olha, você só tem que atender telefone e passar ali o problema para as pessoas, aqui cuida de pagamento, aqui cuida de processo". Só que eu não fazia isso, porque estava todo mundo ocupado, eu mandava ligação, às vezes eles não atendia, ou então ficava chateado por eu ter, direcionado o servidor para lá, e eu perguntava: "Como que resolve esse problema aqui que ele me passou?". Aí eles iam me ensinando. E aí no momento que eles iam ensinando, eu ia passando para os servidores, eu fui aprendendo. Então, quando a primeira vaga, eu comecei a elaborar decreto, porque eu ajudava a menina a grampear nas pastas os decretos que ela elaborava. Então, quando eu grampeava nas pastas, eu lia, sabia como é que era, qual que era a tramitação, que ela levava para o diretor levava para o secretário levava para o prefeito, pegava a assinatura e voltava. Então, foi a partir daí que eu fui inteirando sobre os serviços e aí aprofundando ali, e depois eu consegui executar as tarefas pegando muito rápido ali os processos, porque eu tinha interesse, né, eu tinha curiosidade em saber como funcionava. E nessa época, como que, você se identifica ou se você tem aí como resgatar o estado de consciência da comunicação da Ludmila no início de carreira, se já era essa comunicadora potente que é hoje, diretora, consultora, com tantos papéis, professora, ou era diferente? Conta isso. Então, muito diferente. Para você ter noção, eu não fazia amizades, era muito, né, reservada. A minha irmã, ela fazia amizades, os amigos dela viravam meus amigos, porque eu era irmã dela. Então era esse nível a minha comunicação. Então, assim, quando a gente vai para o mercado de trabalho, é um desafio, porque exige que a gente, quando a gente vai aprender alguma coisa, quando a gente vai expressar aquela dúvida, a gente precisa ser entendido, né. Então a gente começa a melhorar isso. Quando eu cheguei na Volts, eu achava que eu comunicava razoavelmente bem, ledo engano. Em que momento você foi percebendo, você só consegue resgatar algo específico que você, eh, concluiu que precisava desenvolver, precisava de um treinamento? Sim, tem uma parte, assim, que a Vox, né, depois do curso que eu comecei a fazer, entender, a me conhecer, eh, a me aceitar, as minhas histórias, as minhas experiências. Acho que essa foi a parte mais importante do curso de oratória, porque quando eu comecei a trabalhar, é uma jovem de 24 anos, 22 anos, ali na prefeitura, você sendo mulher, nova, inexperiente, né, aquele jeitinho, assim, num ambiente corporativo, você não tem muita credibilidade. Que eu já havia, me transformado ali, passado a ser diretora, e eu fui contar a minha história para um contador. A gente estava passando por um problema muito grande. Tinha uma diligência para uma gestora, a multa, a imputação de débito era de quase R$ 1.000.000. Essa mulher não dormia, não comia, tinha um problema, ou era na contabilidade ou era na folha de pagamento, e a gente começou a fazer várias reuniões para tentar resolver esse problema. Então o RH participava, a contabilidade participava, ali os envolvidos. E aí, numa conversa informal com o contador do fundo, eu contei para ele, como você começou a trabalhar aqui e tal, como você virou diretora?". Eu falei assim: "Eu era recepcionista e fui aprendendo e tal", contei assim, muito inocente. E na hora da reunião, que a gente foi tratar para discutir os problemas, tentar achar a solução, ele virou para mim e falou assim, virou para o meu diretor, né, falou assim: "Olha aqui, a gente precisa subir o nível, senão a gente não vai conseguir achar a solução, a menina aqui era recepcionista". Eu me senti humilhada, assim, que aquela história que eu contei foi só para tirar minha credibilidade, enganada, né, porque você confia a sua história para uma pessoa
e na oportunidade que ela tem, ela utiliza isso contra você. Eu era muito inexperiente, né, eu não respondi, eu só consegui fazer o melhor que eu podia fazer, segurar o choro na frente das pessoas e poder chorar depois, né, sozinha. E aí quando, eu tive, assim, um contato maior com a minha comunicação, quando eu me conheci, quando vocês falaram assim: "A sua história é importante", eu fiquei com bastante resistência nas primeiras aulas. "Não, não é importante", porque eu vinha trazendo isso comigo. Até falava para algumas pessoas: "Olha, cuidado quando você vai contar a sua história para alguém, porque ela pode usar isso contra você". E não quer dizer que o erro de uma pessoa tem que te deixar marcas para o resto da vida. E foi aqui que eu consegui enxergar isso. Que essa história é a história de superação, a história de sucesso, de onde eu saí, para onde eu cheguei. Assim, eu vou contar que foi na pós-graduação, na sua aula, que definitivamente você bateu o martelo. Falou assim: "Você precisa contar. Você não foi culpada disso". E aquilo ali me deu, assim, a certeza, assim, realmente, eu não sou culpada daquela situação e a minha história pode ser importante. E eu não vou mais esconder esse fato de ninguém. E essa Ludmilla, com os defeitos, né, com o começo pequeno, com ho hoje eu me tornei isso por conta de toda a minha história, eu não posso deixar ela, escondida, né, de outras pessoas por vergonha. E ela é uma história tão legítima que, quando eu ouvi, eu absorvi exatamente o sucesso da história, mas também absorvi a dor que ela carregava quando você conta de alguém que enganou, né, que usou um artifício da comunicação, né, conquistou sua confiança para gerar ali um ponto de vista e muitas vezes derrubando a outra pessoa. Isso acontece, né, no dia a dia, né. A gente até é uma história de superação, mas é uma história comum, que muitos inclusive não conseguiram superar como você teve a oportunidade. Vem tendo, né, oportunidade, porque depois que você supera, você faz o que com isso? Você tem que ajudar outras pessoas, eu acho que é uma lição de vida quando a gente tem uma grande superação, ajudar outras pessoas. Você já começou a fazer isso, já comentou do seu curso, já comentou do nível de projeto que você está entregando. Agora veja você quantas pessoas que estão no nosso caminho, que passam por nós e eventualmente não conseguiram ressignificar dores do passado, traumas, de alguma forma, crenças que as limitam. E aí eu queria te perguntar assim, além de você, né, você comentou que sua irmã já era uma pessoa muito desenvolta, que já conseguia lidar bem com o relacionamento. Mas quando você faz esse aparato e olha para as pessoas que você conhece, principalmente envolvendo com RH, dando consultoria, agora como você acha que isso é comum? Como é que você enxerga hoje, a história das pessoas? As pessoas que não tiveram talvez essa oportunidade ainda, como que elas estão lidando ou como que elas se sentem em relação, a isso, a sua própria voz? Quando eu falo voz, gente, eu estou falando a seu posicionamento, a sua confiança, a ao fato de você falar com orgulho tudo que aconteceu na sua vida, e isso não te trazer peso, né, trazer ao contrário, trazer força. Então como que você enxerga? As pessoas estão conseguindo fazer isso? É algo comum? O que que você percebe à sua volta? Olha, assim, eu transito por 2 mundos, né. O mundo do empreendedorismo, né, de negócios, as pessoas são mais, elas vendem o seu produto com mais facilidade, porque é o negócio delas, né. Mas quando a gente vai ali para o órgão público, para o servidor público, ali para aquela pessoa que está mais dentro de uma cadeira de escritório, né, que tem uma subordinação, a gente vê pessoas tolhidas, pessoas que, ou sentem vergonha, porque vão achar que eles ficaram metidos demais, né, para poder falar sobre o seu trabalho. "Olha, eu fiz uma coisa bacana, eu organizei esse processo, eu consegui mais resultados fazendo dessa forma. Olha, eu fiz um curso, eu aprendi como fazer isso aqui da forma correta, eu diminuí os custos, né, de um pagamento que a gente fazia indevido". Então, assim, ou ela fica com vergonha por ter medo ali da retaliação dos colegas ali, dos seus pares, ou então ela acha que o chefe dela é obrigado a reconhecer o que ela fez. Ela fica caladinha ali, fazendo o serviço dela,
olha, eu tô fazendo. Isso não é ficar metido, isso não é querer se aparecer, isso é trazendo olhar para o resultado que você está entregando. Você está entregando um bom resultado? Fala dele, Ótimo. né, mostra para o seu chefe, faz uma boa apresentação, fala o que você conseguiu alcançar com aquilo. Isso para mim é muito importante, porque é o movimento que eu quero fazer, né, é o profissional de recursos humanos, de órgãos públicos, ser reconhecido, ser valorizado, e para isso a gente precisa colocar nossa voz aí ao mundo e falar sobre o nosso trabalho, que é importante. É muito importante, e ouvindo você falar só me traz essa certeza do nosso papel. Papel como Vox, mas papel como alguém que supera, né, os desafios da vida. Eu tenho certeza que essa história ainda vai ser contada, em várias outras mídias, nos seus cursos, nos seus treinamentos, e cada vez que você contar, eu acho que ela vai ficar ainda mais confortável de ser dita, porque você vai entender o propósito que você passou por isso. Muitas vezes nós passamos por algo para aquilo nos dar força para algo muito maior, e é o que você está alcançando hoje, né, algo muito maior, mas sabendo que foi necessário, eventualmente, uma dor, algo que acontecesse que te machucou para você ter uma decisão, né. Uma pessoa que às vezes, simplesmente se conforta com algo que dê errado e não faz nada, fica ali travada, fica limitada para o resto da vida. E não, você foi atrás e conseguiu ressignificar. Eu acho que essa história é uma história linda, eu fiz questão de trazê-la aqui hoje, eu tenho certeza que eu vou ouvir ela multiplicando e tocando muita gente, porque é uma história de verdade, e é uma história que as pessoas têm certeza que vão aprender com ela. Agora eu queria falar com você sobre esse processo, né, você entrou na Vault2U, já tinha entendido essa demanda, essa necessidade de se desenvolver, né, mas também não sabia o que que ia acontecer dentro de um treinamento. Você já comentou que aprendeu também a se conhecer. Mas quando a gente fala de técnicas, fala de aulas, fala de dinâmicas, o que que você traz, assim, que te marcou no primeiro treinamento que você fez no Academy? Que foi uma aula, um momento que você, eh, resgata aí, que pode ser valioso para quem está ouvindo? Eu acho assim que quando você vê alguma pessoa alcançando alguma coisa, você se sente mais confiante que você também pode alcançar aquilo lá, né. E eu não me lembro, assim, de uma aula específica, para mim todas as aulas foram muito importantes, né, são muito várias, todas as técnicas que aprendi. Mas foi o mais impactante foi ver a transformação das pessoas. Que às vezes você não é igual o seu filho, né, você vê ele quando uma pessoa fica muito tempo sem ver, fala: "Nossa, como cresceu", mas tá ali do lado, você acaba não vendo todo esse desenvolvimento, assim. Mas quando você olha para outra pessoa e tinha uma menina que ela ficava assim, ó, ela só apresentava desse jeito, De nervoso. de nervoso, de vergonha, era uma menina nova, fazendo faculdade, né, ainda, e ela não conseguia ficar parada. Assim, na 10ª aula, ela entrava, ela falava, assim, sabe, com postura, falando bem. Quando ela saía, ela já começava, né, porque era o jeito dela, né, aquele jeito meio imaturo. Mas assim, a transformação em 10 aulas que ela teve, eu acho que nem isso, pra mim foi muito impactante. Eu falei assim: "Cara, não é possível que em tão pouco tempo a gente consegue ver uma transformação tão grande". E eu falei: "Será que comigo também tá sendo assim?". E assim, às vezes as pessoas elogiam, né, a mãe da gente elogia, a irmã elogia, você não leva muito em consideração. Mas realmente, assim, as primeiras aulas você vê já uma transformação muito grande. Ter uma ideia, uma visão sobre como que a Vox funciona, mas na prática é como que é a comunicação e o estado de consciência das pessoas funciona. Nós seres humanos, nós temos uma dificuldade, uma limitação em nos autoanalisar. Ou seja, quando eu estou falando aqui, eu não tenho convicção se eu estou indo bem ou como que você está me analisando. Eu só falo, eu sou eu mesmo, até tenho um nível de estado de consciência, onde eu lido com as minhas mãos, com toda a minha voz, onde eu entendo o que eu estou propondo a falar, mas eu não sei exatamente como que está sendo absorvido. Então é difícil, né? Mas na maior parte da vida, nós não
analisamos a forma como nós falamos, como a nossa comunicação acontece. Então é muito mais fácil ver no outro. Sim. Então no treinamento academy a gente tem a chance de enxergar no outro muitas melhorias e você observou. E sim, elas servem também para o nosso processo de crescimento, né. Que bom que você foi observando o outro, mas eu acho que, tem um paralelo, você vai entendendo que aquela pessoa também talvez não se enxergue, Sim. com tanto desenvolvimento, mas você vê o dela e ela provavelmente vê o seu. Como se fosse o espelho, né, que ele não estava enxergando e você mostra ali o reflexo. Não, realmente, eu acho que eu melhorei nisso. Mas uma coisa, assim, importante que eu queria, deixar claro, que eu estava numa reunião, né, tem um colega que ele falou assim: "Nossa, eu admiro muito quem fala em público, e eu admiro vocês". E fui dar uma palestra ali na empresa que ele trabalha, ele me convidou. E aí depois de uma outra reunião, a gente falando sobre algumas parcerias, na saída ele falou assim: você tem muita convicção no que você fala, é muito bom quando você vende a sua ideia, você convence o outro, né. O curso de oratória foi muito bom para você. Porque eu tinha falado para ele: "Já que você quer falar em público, acho tão bonito, vai lá e faz o curso". Ele: "Ai, será que é para mim?". Eu falei: "Então, técnicas funcionam, como diz o Fred, né, técnicas funcionam". E aí eu falei assim: "Mas a oratória, ela não faz você atuar. Você não vira um ator, você não fica ali mostrando alguém quem você não é. Isso. Ela ressalta aquilo que você já acreditava, os princípios que você já tinha, só que você consegue expressar eles de forma mais assertiva". É isso mesmo. Acho que você tem a essência da Vox na veia. Não tem a ver com essa 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 performática, né, de se expressar de forma a que você fuja do seu natural e se torne alguém que você não é. Ao contrário, é buscar a melhor versão de você mesmo. Eu busco a minha todos os dias, né, talvez uma versão até mais formal, por exemplo. Eu sou uma pessoa mais informal, uma pessoa que gesticula muito, uma pessoa que sobe o tom muito fácil. Então eu também coloco isso no meu estado de consciência para me manter um pouco mais, eh, vamos dizer assim, mais alinhado ao posicionamento que eu procuro. E aí você comentando sobre isso, que você teve todas essas aulas, ainda assim tomou a decisão de terminar o treinamento e iniciar o outro, ou seja, uma versão avançada do treinamento de oratória. O que te motivou? A existir ali dúvidas da sua performance? Qual foi o sentimento naquele momento? Né, eu falo para todo mundo que era minha terapia. Se eu terminasse o academy, eu ia ficar sem terapia, então eu falei: "Eu vou ter que fazer o pós". Mas assim, surpreendentemente, né, no pós tem uma pegada mais, assim, mais voltada para negócios, então assim, eu resgatei uma Ludmilla voltada para negócios, né, que era algo que eu queria desenvolver em mim, então eu vi esse desenvolvimento na aula da pós, que é fazer o pitch, né, eu tinha vergonha de vender. "Ah, mas e se não quiser comprar?". Mas se você não falar, realmente você não vai vender mesmo, né. Verdade. Então assim, a pós, eu queria continuar, eu queria treinar, eu queria continuar me aperfeiçoando. Acho que a gente precisa ser melhor do que ontem, né, e buscar ser melhor do que hoje, amanhã, né. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Mas me surpreendi, eu acho que eu desenvolvi uma Ludmilla para negócios que estão me saindo bem. Dentro dessas aulas, né, o Vox U Pós ele tem 4 segmentos, né, ele atua em 4 segmentos do negócio, né, são as vendas, oratória para vendas, oratória para liderança, oratória para rede social, que hoje é a presença em todo o negócio, e as próprias apresentações, que não necessariamente sejam apresentações para um grande público, mas, todas as apresentações da sua vida. Entre essas aulas, você resgata alguma coisa mais específica que você aprendeu ou que você vivenciou, que de alguma maneira também potencializou essa Ludmilla empreendedora, mulher de negócio, confiante? Sim. Na sua aula, Foi. que eu cheguei atrasada e você falou assim: "Então a gente vai começar com a Ludmilla, sobe lá e faz um pitch". E assim, isso eu gosto de desafio, eu acho que nem todo mundo gosta, né, mas assim, quando a gente é colocado ao desafio, e é claro que eu não fui das melhores ali naquele momento ali de ser pega ali, mas a gente fala assim: "Nossa, eu tenho que estar preparada para um momento desse". Né, um cliente me liga: "Ah, vamos ali conversar com um prefeito para apresentar o trabalho".
aqui, eu não tive tempo de preparar. Eu tenho que ter esse time. Então, assim, você ser colocado ao desafio, isso foi muito importante para mim e me desenvolveu muito. Ó, que papo interessante, passa tão rápido, a gente vai caminhando para o final. Quero agradecer, assim, sua presença, seu carisma. Então, desejo que você coloque isso tudo em prática, não tenha dúvidas, porque às vezes a gente fica muito travado olhando lá no final da nossa meta, lá onde a gente quer alcançar e não termina a primeira fase. E a primeira fase é que vai determinar a próxima. Não tem a segunda se não tiver a primeira, não tem a terceira se não tiver a segunda. Então, de sugestão, você leva isso, se fizer sentido. Mas agora eu deixo com você, aquela câmera é sua, queria que você deixar a sua mensagem para quem ouviu esse podcast, para quem está conosco até agora, o que que a Ludmilla multipapéis deixa para quem está ouvindo, para as mulheres, para os homens, para os profissionais de RH, para que engrandeça a vida de quem está ali do outro lado. Olha, Bruno, eu acho que a comunicação ela transformou. Ela me fez alcançar, eh, objetivos, né, alcançar coisas que eu gostaria de ter e demonstrar, comunicar isso de uma forma mais assertiva. Eu vou dar um conselho que a não, uma coisa que a minha avó sempre fazia. A minha avó, ela recomenda dipirona para tudo. E eu recomendo para você uma boa comunicação para sua vida pessoal, para sua vida profissional, principalmente, né, para você poder vender, fazer bons negócios, ressaltar que você já acredita e entregar sua voz, a sua história, os seus desejos, seus projetos para o mundo. Obrigado pela sua participação, a gente encerra por aqui mais um episódio, eu te vejo no próximo. Um abraço, querida. Um abraço, obrigada.